Olá, nós falamos sobre a escravidão do africano aqui no Brasil, as violências que ele sofreu, mas a história desses africanos, a história desses escravos não foi somente uma história de um sofrimento passivo. Eles também se rebelaram, eles também formaram comunidades onde eram acolhidos, onde podiam ter uma família, fazer uma história. Então esses quilombos, como nós chamamos, eles fazem parte da história da construção desse país, em cima de busca pela liberdade. Os quilombos na era colonial e na era imperial foram espaços, portanto, espaços construídos pelos escravos negros, africanos e afrodescendentes fugidos da escravidão em busca de liberdade. O tratamento violento e as péssimas condições de sobrevivência oferecidas pela Casa Grande fazia com que os negros escravos procurassem uma nova forma de viver que não fosse aquela repleta de dor. Para muitos não era fácil fugir, porque quando eles eram encontrados, eles sofriam uma violência ainda pior. Mas aqueles que conseguiam fugir, eles tentavam, portanto, construir uma nova vida, formando uma família em pequenas comunidades. Os habitantes dessas comunidades, também denominadas de mocambo, eram chamadas de quilombolas. Em Angola, no continente africano, a palavra quilombo significa povoação, significa simplesmente uma fortaleza, e era onde os guerreiros se preparavam para o combate. No Brasil colônia, o significado do termo não estava distante, portanto, daquela ideia original proposta pelos quilombolas na África, um lugar ou um palco de luta, de preparação para a luta. Os terrenos de quilombos eram adquiridos através de doação, de herança, de compra ou até mesmo de abandono, no caso das antigas fazendas. Depois da invasão holandesa de 1630, muitos senhores de engenho abandonavam suas terras, o que proporcionou aos escravos bons lugares para escapar nas terras de Pernambuco. Além de abrigo, a comunidade quilombola, as pessoas poderiam retornar às suas culturas ou retomar essas culturas e tradições que foram abafadas quando chegaram ao Brasil. Eles podiam praticar a sua religião, podiam voltar às práticas de dança, de músicas, cantorias, que oriundas da sua mãe África. No período colonial, os quilombolas não eram só compostos por escravos fugidos, mas também eram compostos por escravos alforriados, por pessoas de pele branca e empobrecidas também, por mestiços, indígenas, entre outros. Hoje em dia ainda existem quilombos ocupados pelos remanescentes que possuem as mesmas tradições. Os quilombos, de maneira geral, funcionavam como válvula de escape para a intensa violência, por causa da intensa violência que eles sofriam nas senzalas. Além disso, eram considerados pontos centrais de oposição ao modelo escravagista. Eles se reuniam nesses lugares para resistir, para lutar, para se confrontar com aqueles que se afirmavam superiores a eles, principalmente os senhores de engenho. O contexto econômico de expansão da produção da cana de açúcar na colônia, na época colonial, favoreceu a formação de quilombos, pois era um momento no qual os escravos viam a oportunidade de alcançar um certo tipo de independência financeira. Portanto, a comunidade que se formava, aos poucos começava a ter relações comerciais com outras comunidades livres, conseguindo então sobreviver fora das senzalas e com grande vantagem
porque estavam agora livres. O cultivo e a comercialização de alimentos e a criação de animais garantiu a sobrevivência desses quilombos. Porém, apesar de terem a liberdade dentro do quilombo, o povo sofria com a iminência de ataques que culminavam na destruição do local e na captura de muitos fugitivos. Por isso, a principal preocupação dos quilombolas era a segurança do local e, para isso, eles construíam várias cercas ao redor do acampamento e dezenas de armadilhas também ao redor. A criação de quilombos representava a rejeição da forma de vida cruel imposta pelos senhores de engenho. Eram nesses locais que o povo afrodescendente buscava organizar estratégias de segurança e planos para libertar também outros escravos. Então eles resgatavam escravos que também estavam sendo oprimidos lá nos engenhos, em alguns engenhos ao redor. Então era um trabalho também de busca pela libertação dessas pessoas. Falemos então do Quilombo dos Palmares, o que ficou mais conhecido na história do Brasil. Localizado em uma serra cheia de palmeiras, por isso dos Palmares, o Quilombo dos Palmares foi a maior comunidade de negros da história do Brasil e por isso ficou muito conhecido até os dias de hoje, como figura principal da resistência negra pelo fim da escravidão. Ela estava situada na Serra da Barriga, em terras que hoje pertencem ao estado de Alagoas, e servia como ponto de escape para vários escravos que fugiam das senzalas ao redor da região. O Quilombo dos Palmares chegou a ter cerca de 20 mil pessoas, e por isso chamou a atenção das expedições portuguesas que a todo tempo tentavam atacar a comunidade. Por ser de tamanho considerável, o povo era guiado por um chefe, e o mais famoso deles foi o chefe Zumbi dos Palmares. Embora fosse constituído de muitos guerreiros que tomavam as batalhas contra as capitanias, o Quilombo dos Palmares só conseguiu resistir até 1694, quando foi considerado destruído depois de um grande ataque dos portugueses. Depois de dispersados, os quilombolas sobreviventes formaram outras pequenas comunidades e continuaram a revolução. Zumbi morreu em uma emboscada um ano depois da destruição de Palmares. Falemos um pouco mais sobre Zumbi dos Palmares. Ele foi um grande guerreiro que lutou junto com os quilombolas pelo fim da escravidão no Brasil colonial. Ele liderou o povo morador do Quilombo dos Palmares na luta contra as invasões e expedições portuguesas. Zumbi nasceu um homem livre, mas resolveu assumir a luta pela liberdade do povo escravo e foi viver no Quilombo aos 15 anos de idade, depois de ter sido catequizado, de ter sido alfabetizado pelos padres, os padres que até o enviaram para o exterior para estudar. Ele voltou então totalmente transformado, mais consciente então de que deveria lutar pela libertação do seu povo. Em 1678 tomou posse como líder depois da morte de Ganga Zumba. Ganga Zumba, o problema dele foi que ele aceitou uma proposta do governador da província de Pernambuco que concedia liberdade aos quilombolas, mas não aos escravos que ainda viviam nas fazendas. Zumbi e boa parte do quilombo foram contrários ao acordo, pois não era justo eles viverem na liberdade e seus irmãos, seus parentes, seus amigos continuassem presos nas fazendas. Ganga Zumba foi morto então pelos palmeirinos e Zumbi assumiu a liderança, recusando este acordo e continuando a luta pela liberdade de todos os escravos.
Após intensas batalhas, em 1694, o Quilombo dos Palmares foi destruído pelo governo em uma expedição comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Um ano depois, Zumbi foi emboscado e morto, em 20 de novembro de 1695, e é por isso que essa data é lembrada até hoje como o Dia da Consciência Negra. Ainda que sucessivas lutas contra a escravidão tenham sido de grande importância e tenham sido fundamentais para a conquista da liberdade, a libertação dos escravos, na verdade foi a pressão de países estrangeiros que fez com que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea em 1888, o documento que decretava a abolição da escravatura no Brasil. É comum associar a existência de quilombos como algo restrito ao passado, como locais que só existiram no período colonial. Mas os quilombos tiveram uma importante função na época da escravidão e até hoje desempenham um papel importante para a manutenção da cultura afro-brasileira e para a história da constituição deste país. No Brasil existem os quilombos, compostos por remanescentes ou descendentes de quilombolas, ou seja, pessoas que têm algum parentesco com ex-escravos e que ainda hoje preservam as suas tradições. Os descendentes dos quilombolas vivem hoje uma intensa luta pelos direitos sociais, pelos direitos de apropriação legal da terra, pela manutenção de manifestações culturais, por respeito e por vida digna diante de uma sociedade que os reprime, que reprime esse povo remanescente com racismo e com preconceito. Muitas comunidades remanescentes de quilombola vivem em situação muito precária nos dias de hoje, onde não são respeitados os seus direitos, o seu modo de vida e ainda mais são vítimas de assassinatos, de destruição de suas casas, de desapropriação de suas terras, são roubadas as terras desses descendentes dos quilombolas. Por meio de legislação da Constituição de 1988, as comunidades quilombolas têm garantida a sua proteção cultural, a vida digna e liberdade para viverem de acordo com as suas tradições culturais, além da preservação de suas terras. No entanto, é possível perceber que esta população está sendo negligenciada e sobreviver ainda constitui um grande desafio. Cerca de 3.045 comunidades quilombolas no Brasil já foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. Com esse reconhecimento, o povo remanescente pode obter benefícios do governo e manter preservada sua existência através do direito de ter moradia em territórios quilombolas, do direito à educação, à saúde, ao lazer e à conservação da sua própria história. Espero que você tenha gostado de saber tudo isso, porque isso faz parte da nossa história e que veja com outros olhos esta cultura e que respeite e ame esta cultura que enriqueceu o Brasil. Até uma próxima oportunidade.